Seja bem-vindo ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fell, segue no Insta aqui. Eu sou o autor do livro Manual do Trouxa e hoje, gente, a gente vai falar de um conto de fadas moderno, contemporâneo, seria uma palavra melhor. A gente vai falar sobre uma perspectiva neossimplista, né, que é a linha de pensamento filosófico que eu desenvolvi, que aborda, né, questões a priori, ou seja, deduções lógicas, e questões a posteriori, ou seja, análises empíricas factuais sobre alguma coisa ali que a gente quer entender. Então, vocês vão entender hoje aqui, ó, algumas explicações possíveis desse caso bizarro aí, né, do personal e do morador de rua, que deixou a galera aí, nossa, mas como assim? Aí eu já vi vídeo de galera da Black e da Red aí, né, das pílulas aí, comentando sobre isso. Eu vi alguns erros na abordagem, né? Então a gente vai esclarecer isso aqui. Primeiro, por que esse título, gente? Porque existe, né? Se você pegar uma abordagem mais junguiana, né, das projeções psicológicas que a gente faz, que a gente chama de arquétipo e estereótipo, né? Arquétipo é o conceito guerreiro, mago, mãe. Estereótipo é a imagem daquilo, né? Então, por exemplo, no caso do guerreiro, jovem, forte, de armadura, espada, né? No caso do arquétipo da mãe, você tem algum conceito ali de cuidadora, né? Da pessoa que zela, que nutre, né? E aí você tem o estereótipo da mulher, da feminilidade, né? Entre outras coisas. A gente tem algumas histórias que aqui, ó, nesse livro que vocês estão vendo aqui no cantinho, né? São os contos de fada dos irmãos Grimm. E contos de fada, gente, assim como as histórias antigas lá do tempo do Romero, né? Aquelas histórias, por exemplo, da Odisseia, entre outras histórias que a gente tem hoje, né? Em filmes de heróis, por exemplo, elas têm um peso psicológico fortíssimo. Elas funcionam como um mecanismo de incentivo a um comportamento, o herói, e inibição de outro, o vilão, ou seja, o comportamento que é moralmente louvável, aceito, incentivado ou reprimido, né? Ou o comportamento a ser rejeitado, abandonado, que é repulsivo. Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Eu não dou a minha opinião nos vídeos, eu faço uma análise. Pode ser que tudo que eu fale aqui esteja errado, né? Eu busco a verdade de maneira honesta, mas é importante que você entenda isso, tá? Então, o que pode ter acontecido ali, gente? E por que dói tanto, né, uma traição? Você vai ter que entender um pouquinho de psicologia evolucionista e biologia evolutiva, né? Etologia também vai te ajudar nesse sentido, para entender quais são os impulsos por trás do comportamento do macho e da fêmea em vários tipos de animais aí, tá? Então, organismos que se reproduzem de maneira sexuada vão ter uma dinâmica específica aí, que no caso de várias espécies a gente consegue separar assim, ó, espécies de torneio, são aquelas que os machos são mais agressivos, há muita competição entre eles, né? Babuínos, leões, lobos, entre outros aí, elefantes marinhos, por exemplo, chimpanzés, e a contribuição do macho costuma ser apenas esperma, ou seja, os genes. Então as características femininas que vão ser... as características masculinas que a fêmea vai preferir é simetria, força, altura. Então são características de bons genes. No caso dos humanos vai ser principalmente simetria facial e altura, né? A gente também tem na natureza um fenômeno que chama espécies de vínculo parental, que é aquela que há menos dimorfismo sexual, ou seja, diferenças físicas entre o macho e a fêmea. O macho ele participa ativamente, né, do cuidado dos filhotes, e as características preferidas pelas fêmeas dentro disso, né, são aquelas que vão garantir reprodução, sobrevivência e cuidado, né, que está relacionado à sobrevivência, ou seja, ela não quer um banco de esperma. Então, aqui eu não estou falando daquela fêmea que vai fazer tudo sozinha. Se fosse humanos, aí seria uma ricona que ela vai lá no banco de esperma e vai pegar o esperma do Jason Momoa, do Henry Cavill, do Brad Pitt ou de alguma coisa nesse sentido aí. Que a única contribuição que ela vai ter do macho vai ser os genes, então ela vai buscar os genes que facilitam que os filhos dela aí
continuem existindo e continuem também geneticamente falando. Então a gente tem um impulso fortíssimo, gente, de continuar existindo, que funciona dentro de um mecanismo de equilíbrio. Então é importante eu mencionar isso, porque parece que todo mundo só quer reproduzir, né? Não é bem assim. A natureza, ela não puxa muito para um lado só, ela meio que tem uma homeostase própria aí, né? Que funciona como equilíbrio. Então, o personal trainer, ele representa muito essa ideia do arquétipo aí, né? De força, do guerreiro, né? Do cara alto, forte e tal, né? De masculinidade e virilidade. E no caso do morador de rua, se você pensar numa hierarquia, numa estrutura aí social, né? Numa hierarquia social, ele está lá embaixo. Se você pegar a pirâmide de Maslow como metáfora, ela exemplifica muito bem os níveis hierárquicos aí que a gente tem num grupo. Cara, a pessoa, o homem morador de rua, né? Se o cara for ainda meio burro e for anão, por exemplo, ou seja, ele tem uma dificuldade física muito grande, porque a gente tem o caso que eu mencionei lá do mendigato, né? Que é o cara que era morador de rua, mas ele era um cara bem bonito, acabou até virando modelo depois. Mas se o cara, assim, ele estiver fora dos padrões estéticos, então o cara for meio gordinho, muito magro, e bem baixinho, ou anão que seja, ele tiver algum problema de ordem cognitiva que faça com que ele seja meio burro, meio lerdo nesse sentido, tenha dificuldade aí de aprendizado, né? Esse cara, assim, a vida desse cara tá no ultra hard, é muito difícil ser esse cara. E aí quando você vê esse tipo de situação, né, da mulher do personal, que voluntariamente, a princípio aí, ela escolheu ir lá e ter relações, né, sexuais com esse morador de rua, parece que é um negócio bizarro, não tem explicação. E um erro muito grande que eu vi, é um fetiche. Gente, fetiche não explica absolutamente nada você falar que é um fetiche. É só um termo que você usa para tentar explicar um comportamento diferente, anormal, fora dos padrões ou até bizarro. E quando eu falo disso é simplesmente de não ser tão comum, tá? Eu como cocô porque, é um fetiche. Então tudo bem. Não. Não no sentido que eu tô falando que isso está errado moralmente, eticamente falando. Eu tô falando que não está ok no sentido de, então tá tudo bem, é só um fetiche. Existe algo, algum gatilho, alguma experiência, né? Nossos genes, eles respondem ao meio. Então existe um motivo que gerou aquele comportamento fora do padrão, fora do comum. Novamente, não estou emitindo juízo de valor, gente. Estou descrevendo o que acontece. Eu acho que você não vai precisar ir muito longe em pesquisas, estudos, né? Talvez até nesse ponto o senso comum te ajude a entender que não é tão comum, né, uma mulher fisicamente atraente, né, de classe média ou classe média alta, não sei qual é a condição da mulher em questão aí, se relacionar com um morador de rua que não seja extremamente belo e atraente. Né? Porque se o cara fosse muito bonito, né, tivesse aquele padrão de Chad aí, né, do alfa físico, tem os genes, ou características que mostram que ele tem bons genes, você até poderia justificar, ela se sentiu extremamente atraída fisicamente, por isso que aconteceu aquilo, né? Mas o cara, ele não tá, ele tá num padrão mediano aí, né? Normal, tá até um pouco meio gordinho, né? O morador de rua em questão aí. Então, aí eu vejo algumas explicações. Foi vingança do marido, ela quis humilhar o cara, né? Foi isso que aconteceu. Pode ser, pode. Eu não conheço a fundo essa história e nem quis gastar o meu tempo nisso. E se fosse o caso, seria uma arma extremamente eficiente, porque a pior dor para um macho, independente de ser vínculo parental ou espécie de torneio, mas principalmente no vínculo parental, porque o cara da espécie de torneio, ele só contribui com o esperma e vaza, né? É o cara ali que transa com várias mulheres e não quer vínculo com elas. Isso é comum na natureza, inclusive, também, gente. Humanos, eles estão no meio desses dois extremos porque a gente se espalhou pelo mundo inteiro e o que gera esse tipo de comportamento é os genes ali do organismo vivo respondendo aos estímulos do meio, né? Não é aleatório. Um exemplo que você pode se aprofundar nisso é a distinção de espécie de chimpanzé e bonobo, que partiu a princípio da formação do rio do Congo, uma espécie, no caso, o que gerou, né, os chimpanzés ficou numa região ali que era mais escassa, então gerou aquele tipo de espécie. Outra região que ficou num ambiente mais abundante de recursos, ou seja,
tem recurso pra caramba, a gente não precisa ficar aqui se matando, tretando, né? Tanto a abundância de fêmeas quanto de alimentos, os machos vão ficando mais de boa ali, né? Tem um estudo do Robert Sapolsky com babuínos, eu não lembro se é no Quênia, eu acho que talvez seja lá, no qual um grupo ali de babuínos teve acesso a uma região onde tinha comida que os humanos largavam ali, tipo num depósito de lixo. Por causa dessa abundância repentina de recurso, a espécie ali daquele local começou a ficar mais pacífica, mais cooperativa. O impulso agressivo daquela espécie de babuínos diminuiu, a ponto de outros babuínos de outras regiões começarem a ir no mesmo local e eles começaram a ficar de boa. Gerou-se então um grupo de babuínos que começou a sair um pouco daquela coisa de espécie de torneio e ficar até mais próximo, né, de uma espécie de vínculo parental. Assim, é muito raro, gente. A vida do babuíno macho é causar estresse para os outros babuínos machos. Ele fica o dia inteiro, é um bicho que sofre muito de estresse, tanto que os estudos do Robert Sapolsky vão nessa direção de estresse aí, né? E ele fala ali, né? Ele mostra, se você colocar aí sobre Robert Sapolsky, babuíno, você vai encontrar, né, a palestra dele falando isso e você consegue achar o estudo também. Ele chegou num ponto de estar um macho ali passando, né, eu ia falar penteando o outro, mas tirando o carrapatinho do outro ali, assim, bem de boa. Então, assim, existe uma influência fortíssima do meio. Então, no caso do vínculo parental, né, a pior coisa que pode acontecer para um macho é ele gastar recurso dele sem criar, né, filhotes dele mesmo, e ele gastar os recursos cuidando dos filhotes de outro macho. Por isso que pro homem, a pior coisa que pode acontecer no sentido de traição é a parceira desse homem aí, desse macho, né, transar com outro. No caso das fêmeas, a pior coisa que pode acontecer é o macho dela não necessariamente transar, porque se ele transar mas não engravidar outras fêmeas, é menos pior. Ainda é ruim, mas é menos pior. Mas o pior cenário é o macho dela criar vínculo emocional com outras fêmeas, porque ele vai fazer uma alocação de recurso não para ela e sim para essa outra fêmea. Por isso que homens e mulheres, macho e fêmea no geral, respondem de maneira distinta à traição. Se ela for sexual, homens se incomodam muito mais, ou se ela for em relação a vínculo emocional. Isso tem um trabalho muito legal do David Buss sobre isso, tá, gente? E tem algumas coisas que são universais. Tem um estudo dele, inclusive, de 37 culturas, que ele consegue fazer essa correlação aí, tá? Então não é uma construção social. Não é patriarcado ou machismo um cara ficar incomodado se a fêmea dele tiver vários parceiros, né? E também não é insegurança da menina se ela ficar, né, incomodada do macho dela aí, do parceiro dela, tá flertando com outras fêmeas ou criar qualquer tipo de vínculo, ou trair ela, transar com outras fêmeas. Então, existem, quando a gente fala de características biológicas evolutivas, quando você pensa em evolução, pensa assim, ó, qual foi a estratégia adaptativa que resolveu um problema que o nosso ancestral lá atrás enfrentava. E aí a seleção natural ela vai fazer o filtro entre as espécies que não tiveram essa estratégia adaptativa, não conseguiu produzir cópia dos próprios genes, não procriaram. A longo prazo gera essa preferência. Então as preferências de macho e fêmea entram aí, gente. Então esse suposto conto de fada moderno aí, por que ele é tão interessante de você analisar? Porque ele está fora de tudo que a gente conhece, que acontece dentro da dinâmica de seleção de parceiros aí, né? Uma das explicações possíveis que eu vi, né, é que a mulher ela tem algum transtorno psicológico, por isso que ela ficou deslumbrada ali com aquele cara na hora, né? Inclusive foi isso que o marido disse, que ela, né, não sei se é verdade, também pode ser mentira. Não sei se foi uma estratégia de vingança também, porque quem está de fora, né, é muito fácil você julgar e é difícil às vezes você saber o que acontece de fato. Porém, uma coisa interessante que vocês podem fazer, gente, é você perceber como, né, o morador de rua em questão, ele se comunica bem, né? Ele deu algumas entrevistas já, tem uma que vocês conseguem achar aí, né? Entrevistamos o morador de rua do caso, blá blá blá. Você vai ver como ele tem uma dicção boa, como ele fala de maneira pausada, né? Como ele romantiza muitas coisas que aconteceram, principalmente as mulheres, né?
Então ele teve uma experiência aí de várias mulheres tratar ele bem, né? Ele menciona algumas médicas, algumas assistentes sociais que ajudaram ele. Quando ele fala da pessoa em questão aí que ele se relacionou, né? Ele fala com uma certa veneração, inclusive, né? E se você quer estudar essas manifestações psicológicas aí de arquétipo, como você projeta uma visão numa pessoa, isso inclusive vai te ajudar a evitar relacionamentos abusivos aí, né? Você evitar essas projeções de romantizar as coisas. Eu recomendo a trilogia He, She, It do escritor Robert Johnson. É um psicólogo que segue essa linha junguiana. Ele aborda muito isso. Você quer se aprofundar na dinâmica de seleção de acasalamento, aí de preferências de macho e fêmea, recomendo o trabalho do David Buss, porque o livro dele vai mencionar trabalho de vários outros pesquisadores e cientistas, antropólogos, né, biólogos evolucionistas, psicólogos evolucionistas também, tá? Então, gente, ó, a moral da história que você pode ter nesse tipo de caso, né, é a seguinte, ó. Todo comportamento que a gente faz em relação a selecionar um parceiro, seja a curto ou a longo prazo, ele existe um porquê. Não é aleatório e não é 100% uma construção social, tá? Isso é falso. Também não é 100% genético, é a combinação de ambos. Então, dependendo da cultura que você tá e do estímulo que você foi tendo ao longo da sua vida, tá? E de alguns impulsos primitivos inatos, então eles também existem, você vai gostar mais de uma coisa do que outra, tá? O erro grande aí é você falar que tudo é fetiche. O erro gigantesco é os caras falar, por que eu vou me desenvolver se até morador de rua agora tá transando e eu não? Muitos incels costumam ter esse tipo de abordagem. Cara, isso é um caso específico, incomum. Tá? Então você usar isso para generalizar e falar que é a regra, tá muito errado. Tem muito canal aí desonesto que tá fazendo isso para te ludibriar. Então, se você quer evitar que você seja traído, porque vai doer se acontecer, cara, o melhor conselho que eu te dou é vire aí um celibatário. Então nunca se relacione com ninguém. É a única maneira de você nunca ser traído, é você nunca se relacionar, tá? Segunda coisa que você pode fazer, se você quiser se relacionar com outras pessoas, tá? E ó, homens traem mais do que mulher, mas normalmente homens traem sem vínculo emocional. Mulheres, quando traem, elas costumam ter um vínculo emocional maior, tá? Isso também já está documentado em vários estudos aí, inclusive em vários tipos de local, não só numa amostra única ali, tá, gente? De novo, ó, David Buss, Evolution of Desire, né? O livro aí dele. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que primeiro colocar você como centro aí da sua existência, focar 100% no seu desenvolvimento. Só assim, né, se você levar um pé na bunda, um chifre, uma traição, não vai desmoronar toda a sua realidade, porque você sabe que a prioridade é você. Então, o que você faz? Foca num planejamento financeiro, mas antes disso, foca em deixar o seu psicológico saudável. Se você precisar, busca terapia. Né? Você não vai fazer terapia só quando você tiver com algum problema. Você vai para fazer uma manutenção ali. Do mesmo jeito que você faz um check-up do seu corpo ali, né? Você vai no nutricionista, você vai no ortopedista se estiver doendo alguma coisa aí, né, gente? Então, cuida do seu psicológico, faça um planejamento financeiro, evite romantizar as coisas, tá? Entenda que não existe vilão e mocinho nessa história. Nós temos um senso de tribalismo fortíssimo que ajuda muito aí você a manipular alguém, tá? Tem algumas estratégias que são feitas aí, por exemplo, se você deixar crianças crescendo junto, tomando banho junto ali, convivendo junto até os 6 anos de idade, elas vão desenvolver um senso ali de como se fosse irmão e irmã. Inclusive, tem uma pesquisa feita lá com um grupo lá de Israel, esqueci o nome do grupo agora, cara. É David. Esqueci, vou procurar o nome do cara e deixo aqui na descrição. Mas ele pesquisou, né, a geração dessa galera aí, e eles não se casam, não sentem atração. É como se fosse irmão e irmã, mesmo não tendo esse vínculo genético, tá? Então, assim, dependendo de como você é educado, dos estímulos que você vai recebendo aí, você vai ter um senso de aquele ali é o grupo inimigo e esse aqui é o grupo do bem. Isso acontece muito nesses canais aí que
que falam de macho e fêmea, esses canais às vezes que puxam para um feminismo mais radical, ou os outros que falam para um outro tipo de masculinismo aí mais radical. Gente, ninguém é vilão. O que você faz aí que é inteligente é se preservar, evitar predadores e parasitas aí na sua vida, né? E buscar o tipo de relação que a gente chama dentro da biologia evolutiva de altruísmo recíproco. Você oferece algo para o grupo, em troca você recebe algo que é benéfico para você também, que vai potencializar a sua existência, vai te ajudar a subir na hierarquia social. Então você precisa ser o protagonista da sua existência e assumir que tudo de bom que você tem na sua vida pode ser tirado de você de maneira abrupta. Cara, problemas, acidentes, tragédias acontecem. Mas você tem que ter essa resiliência para a cada tombo que você levar na vida, você se levantar, seguir em frente, continuar evoluindo e não repetir os mesmos erros. Por isso que tem tanto vídeo aqui nesse canal, tanta recomendação de leitura e estudo. Tá? Isso aqui continua sendo um canal de filosofia, desenvolvimento pessoal e principalmente de neosimplismo, que a gente vai usar várias áreas do conhecimento, tá bom? Então assim, gente, não tenha medo de se relacionar com pessoas, mas não coloque isso como se fosse o centro da sua existência. Senão, se acontecer o que aconteceu com esse personal trainer, cara, você vai querer acabar com a sua existência, porque vai doer muito. Imagina a vergonha que esse cara tá passando, né? Existe um motivo das coisas serem assim, né? De novo, lembra que o nosso comportamento ele vai na direção daquilo que nosso córtex, nosso cérebro interpreta, né? Que é a ação que mais irá aumentar nossas chances de continuidade genética, reprodução, sobrevivência e subir na hierarquia social. Então, tudo tem um motivo. O grande desafio é você conseguir pesquisar e entender isso, tá bom? Deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo, sugestões de vídeos aí, assuntos que vocês gostariam que eu fizesse, deixa aqui embaixo também, dá o like, se inscreve, tá? E quem tiver interesse em ler o meu livro, tá no banner do canal aí o link. Aqui no canal tem alguns capítulos de graça pra você, né? Eu fiz meio que uma versão webbook aí pra você, tá bom? Beijo do trouxa.